palavra muito forte. O título do meu texto aqui, da minha reflexão aqui é Traga Mais Um. A gente está 9 finais de semana trabalhando isso, estamos a 2 de um culto da colheita. É muito difícil que essa palavra seja leve, principalmente para mim. Por quê? Porque Deus falou muito ao meu coração sobre o que eu fiz na minha carreira cristã em 25 anos sentado num banco de igreja. E espero que fale com vocês também. A primeira coisa é a gente tem que entender quais são os papéis nessa passagem. Jesus ensinava por parábola. Qual que é o papel do Senhor? O papel do Senhor é o papel de Deus. Ele que está dando a ceia. A ceia está pronta. Ele está te esperando. Qual que é o teu papel? Qual que é o meu papel? É o papel do servo. E 1000 vezes ser um servo de Jesus do que ser o CEO de uma empresa. 1000 vezes. Você como servo, a palavra servir, ela também tem uma correlação com obediência. E ele está mandando que a gente saia e convide. Ele está mandando que a gente saia e obrigue. Ele está mandando que a gente insista. E a gente vai ver um pouquinho disso um pouco para frente. Mas quando a gente começa a imaginar essa situação, a gente precisa imaginar o plano de Deus e o mundo, a situação que a gente está hoje. O pastor está falando de uma agência missionária que é o Evangelismo Explosivo. Através da vida do pastor, eu aprendi a explanar o Evangelho. E eu estava aqui há muitos anos e não sabia. Então, ele falou, 90% dos crentes não sabem explanar o Evangelho. Não sabem objetivamente falar, você tem que sair daqui, você tem que chegar ali. E como é que você faz isso? E eu fui dar uma estudada, né? Hoje a internet ajuda muito, a IA e tal. E a população mundial, pelo Google aí, de 2022, ela é de 8,4 bilhões de pessoas. 8,4 bilhões de pessoas. O número aproximado de cristãos, ele é de 2,6 bilhões de pessoas. Só que dentro desses 2,6, ele engloba católico, protestante, ortodoxo, um monte de gente, tá? Se eu for mudar um pouquinho essa lógica para os protestantes ou os evangélicos, esse número ele fica entre 640 milhões e 1 bilhão de pessoas, dentro desse universo de 8 bilhões. Ou seja, sobram 7 bilhões para saber a mensagem de Cristo. Se eu fosse pegar todo o universo de católicos, isso queria dizer que cada um ia ter que falar com 2,2 pessoas sobre o Evangelho para que elas fossem alcançadas pela palavra de Cristo. Se eu pegar somente os protestantes, eu teria que dizer que de 7 a 8 pessoas cada um de nós deveria atingir e falar da palavra de Deus para que elas estivessem aqui. A primeira pergunta que eu me fiz, cadê meus 7? Foi a primeira pergunta que eu me fiz. E essa reflexão continuou. É óbvio que essa conta, ela não é exata. Uma pessoa, muitas vezes, vai falar para muito mais pessoas. Com a graça de Deus, tem um Billy Graham na vida aí, que o cara prega e um estádio inteiro vira. E teve um Pedro, e teve um João, e teve tanta gente. E milhões vão se converter. Mas tem 90% dos crentes hoje que não sabem falar da palavra de Deus, ou talvez não tenham entendido isso como objetivo de vida. Esse é o nosso papel. As perguntas que todos fariam seria, essa conta é exata? É necessário apenas falar do Evangelho? Para quantas pessoas eu já falei do Evangelho? Porque às vezes você falou. Como é que isso funciona? Né? E para isso eu queria passar por 3 pontos. E dentro desses 3 pontos, entendendo qual é o nosso papel na história, eu queria falar um pouquinho da intensidade desse convite, ou talvez da urgência desse convite. Porque, como eu falei, essa palavra ela não tem como ser leve quando a gente fala de urgência. Quando você vai ensinar um filho seu que ele não pode atravessar a rua, quando você está conversando com ele no sofá é uma coisa. Quando ele sai correndo na calçada em direção ao carro é grito, é desespero. E a gente talvez devesse entender um pouquinho desse desespero.
Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for até Lucas 21, aqui no Lucas 14, Deus está ensinando, Deus está preparando, Jesus está nos preparando, Ele está ensinando o que fazer, como falar, Ele está falando que é urgente chamar para ser e tal. Quando você vai para Lucas 21, você está lá no que a gente chama de escatologia, que é o estudo do fim. Então, eles falam até que aquilo é um pedaço do pequeno apocalipse, né? Um mini apocalipse, porque é onde Jesus está falando o que vai acontecer no fim dos tempos. Então, ele olha para o templo, pedra bonita, ele fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. Israel vai estar sitiada. Então, ele vai começar a exortar a gente sobre a vigilância, que é aquela coisa do crente, vigia. Por quê? Porque pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. E a gente não está convidando o suficiente. E eu sou o primeiro da fila. A gente não tem a visão de urgência, que é uma pessoa partir para uma eternidade sem Deus. Porque na Bíblia fala que é lugar de choro e de ranger de dentes. E aí aqui nesse texto, no final, ele fala que aquele que não for, o convidado não provará a ceia. Só que se você for no mesmo texto lá em Mateus, ele fala que você vai para um lugar de choro e ranger de dentes. E isso é duro, e é difícil de falar, mas é desesperador. A gente tem que ter urgência de algumas coisas na nossa vida. Essa intensidade, ela depende de um plano que foi desenhado por Jesus. Esse plano que foi desenhado por Jesus, ele está lá em Mateus 28, de 18 a 20, que é a grande comissão. Então eu vou ler para vocês aqui, quem quiser acompanhar, 28, de 18 a 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A grande comissão foi formada. E se você for olhar para a grande comissão de uma forma mais simplista, você tem um, que é Jesus, que veio para salvar o mundo. Esse veio. Esse escolheu 12. Ele tinha mais discípulos, mas ele escolheu 12. E ele sabe de tudo. Ele sabe que o pastor James mora no Vila Verde. Ele sabe que eu moro no Cerejeira 1. Ele sabe. E ele sabia dos 12. Ele sabia que Paulo era cidadão romano. E quando ele escolheu os 12, ele escolheu os 12 com uma missão. Então, um escolheu 12. E desses 12, a gente chegou aqui, nessa igreja hoje. Eu fui atingido por parte dessa grande comissão quando eu tinha 17 anos de idade. Fui atingido nessa igreja, através desse ministério, que é o ministério da grande comissão que partiu de Jesus Cristo e chegou aqui até hoje, depois dos 12. Quer que eu fale uma notícia? Vocês são parte dessa grande comissão. Vocês são o segmento dos 12, assim como eu. A gente tem essa obrigação de levar essa palavra adiante. Nós somos a grande comissão. Convide, insista, obrigue-os. Olha que coisa doida. Eu fui estudar em várias versões, né? Então a gente está falando de insista aqui. E lá na palavra, ele está aqui, ele fala aqui, ó. Quer ver? Então o Senhor disse ao seu servo, saia pelos caminhos e atalhos, lá no 23, e obrigue a todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Aí essa palavra obrigue, isso me pegou, e eu fui pesquisar, e aí tem uma Bíblia que fala insista, tem uma Bíblia que fala obrigue, e tem uma Bíblia que fala força. E eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar no braço aqui e vou trazer, é difícil, né? E Deus me tocou falando assim, Kaique, é sobre a sua urgência, é sobre a sua insistência, é sobre a sua intensidade, é sobre a sua preocupação, é sobre o seu amor ao próximo, ao que vai acontecer com essa pessoa que não for tocada e que não tiver na ceia.
Qual é a tua preocupação? Qual é o tamanho do teu amor ao próximo? Qual é a intensidade do teu convite? O que é o brilho? O que é força? O quão você ama a pessoa que você está convidando. Se você está aqui e foi convidado de alguém, posso te afirmar, essa pessoa entendeu o que é o amor de Cristo e ela ama a tua vida. Eu tenho certeza disso. Ela está preocupada com o teu futuro. Ela está preocupada com a tua eternidade. E passando por isso, né, quem não crer será condenado. E a gente tem que ter essa consciência. Isso foi colocado lá. Mas para entender isso, como é que eu tenho essa intensidade? Como eu chego até essa intensidade? É através da minha fé. Porque se eu não tiver fé nisso, ninguém quer. Você põe alguém para falar ou convencer alguém de algo que não acredita. Eu sou vendedor de essência, ou eu sou gerente de vendas, mas eu sou um vendedor de essência. Se você me der um produto que eu não acredito, eu não vou vender. Eu tenho uma briga na minha casa sobre o tabaco na minha vida inteira. Uma briga com muito respeito. Uma briga com muito respeito. Porque eu sou filho. E uma vez eu tive uma proposta para ganhar muito mais e trabalhar numa empresa de tabaco. E eu não fui. E eu não fui porque eu não ia saber defender algo que não fosse a minha fé. Eu não acredito naquilo. E aquilo eu não ia vender. Vender é uma palavra fraca, tá? Pro amor de Deus. É só um exemplo. E em Efésios 2, de 8 a 9, está assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se você não tiver fé nessa palavra do Evangelho, e quando eu falo ter fé, é o pacote inteiro. É desde Adão e Eva lá, é passar pela arca de Noé e é chegar até aqui. Isso é ter fé. Fé em tudo que Deus colocou e fé em Cristo para a vida eterna. É sobre isso. Você não vai conseguir falar do Evangelho de forma madura, maciça, sendo o centro da tua vida e sendo a maior mensagem que você tem como missão levar. Mas por que depende da fé? A pessoa boa tira do... Está lá em Lucas 6,45, tá? Quem quiser acompanhar, fica à vontade, mas eu vou falando aqui que está pronto, são bastante textos. A pessoa boa, Lucas 6,45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Como é que você vai convidar se o teu coração não estiver cheio disso? Como é que você vai falar com intensidade, com amor suficiente para alguém falar assim, não, peraí, o cara não está tentando me convencer aqui, isso é sério. Isso é o centro da vida dele. A mensagem que ele está trazendo para mim aqui é central na vida dele. Se você não tiver esse convencimento dentro de você, a sua palavra vai ser vazia. Para quem você está querendo demonstrar o amor de Deus. Para quem você está querendo que você cumpra a sua missão. Eu acredito desesperadamente que pessoas têm que ser salvas. E nem sempre eu trato isso como emergencial, como eu deveria. Eu vou tentar exemplificar isso através da fé, de uma explicação de fé que eu escutei do pastor Rodrigo Silva, que é teólogo, arqueólogo, e eu achei muito legal. Ele foi lá no hebraico e ele foi explicar o que é a palavra fé vinda do hebraico. Então ele falou assim, a palavra fé a palavra amém. A gente trata o amém na tradução literal em português como que assim seja, certo? Ele falou, não é por aí. Falei, mas como assim não é por aí? Ele falou, vamos pegar o hebraico. A palavra emuná no hebraico, ela quer dizer um agarramento. Emuná quer dizer agarramento. Pena que a gente não tem o Dr. Márcio aqui para confirmar a pronúncia. Mas emuná quer dizer um agarramento. Amã quer dizer firme. Então, agarramento firme. Amém nisso eu me agarro. Um agarramento muito firme. E como que ele exemplificou isso? Imagina que você está numa enchente, você caiu no mar e você está se afogando, você já não tem mais força para nadar. E passou um pedaço de madeira, um tronco lá, e você viu uma oportunidade de se agarrar, e você se agarrou como se aquilo fosse a tua vida. Nisso eu acredito.
Amém. Essa é a fé que vai te levar a falar que você acredita em Cristo como se sua vida dependesse dele, porque depende, e dessa forma você vai falar de Cristo para outras pessoas. E aí a tua intensidade vai mudar, o teu número de vezes que você vai falar de Cristo vai mudar, e tudo isso vai mudar. Porque quando eu entendo isso muda na minha vida. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de falar de viés político dessas coisas, mas tem tudo que é popular, né? Então o pessoal fala assim, a indústria farmacêutica não fala da cura do câncer, porque aí vende mais remédio, vai durar tanto tempo, porque se eu soubesse a cura, eu falaria. Você tem uma cura que é muito maior do que a cura do câncer. É uma cura para a vida, uma cura que cura no câncer, em qualquer outra doença. A minha pergunta é, você divulga como você fala que a indústria farmacêutica devia fazer, se tivesse essa cura? Essa é a reflexão. A gente tem que falar de Deus como se não tivesse outra alternativa, porque não tem. A única alternativa é Jesus. E a gente está vivendo um tempo dolorido. A gente está vivendo um tempo complicado. Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. É Jesus respondendo aos judeus. Quando você fala da insistência, ela é fruto dessa fé. Ela é fruto dessa fé. E eu estou há 25 anos aqui na igreja, eu falei para vocês, eu não falei do evangelho quanto eu deveria e como eu deveria. Eu vim aprendendo. Deus está trabalhando na minha vida. Mas tem muito para trabalhar ainda. E tem me despertado a cada dia. E a minha pergunta é, o que você tem feito com essa ordem? Às vezes eu quero pregar. Eu quero estar aqui na frente. Então eu estou estudando porque eu conheço a Bíblia, eu tenho capacidade, eu quero pregar. Mas a gente às vezes acha que para chegar em alguma função, e seja a função que Deus te deu, que você vai ser bênção onde você estiver, você tem que passar por coisas que são básicas. Não adianta você querer sair correndo, você não sabe nem andar. E de verdade, a principal função, que é universal, que é de todos nós, é falar do amor de Deus. Então não adianta você querer avançar um passo se você não está nem falando do amor de Deus. Então você tem que olhar para você e falar assim, eu estou falando para as pessoas do amor de Deus? Outro dia eu fui incumbido de orar pelos pastores da nossa igreja. A gente estava nos 40 dias de jejum e oração e eu fiquei responsável por um dia lá, um período, de orar pelos pastores da igreja. E quando eu fazia a minha oração, eu pedia a Deus que cuidasse da vida deles, da vida de sustento deles, da família deles. Por quê? Para que eles tivessem liberdade de exercer a principal função da vida deles. Porque a gente confunde isso com o trabalho. Não, o pastor é alguém que já entendeu que ele tem que dedicar a vida à obra. Que é exatamente essa mensagem de Deus. Que é conduzir uma igreja para ensinar e falar do amor de Deus, para que as pessoas se convençam do amor de Deus. Os pastores, os nossos pastores, o pastor James, o pastor Bin, entenderam isso. E eu oro para que Deus continue cuidando da vida deles, para que eles sigam fazendo esse serviço, que eles entenderam que é o principal da vida deles, que eu venho tentando entender que tem que ser o principal da minha vida. Portanto, aí Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que a gente tem que fazer. É a nossa grande comissão. Está bem claro aqui em Mateus. E eu queria falar um pouquinho do exemplo, porque às vezes a gente quer condições, a gente quer fazer outra coisa, mas para mim existe um exemplo muito claro, porque lá no início do livro de Atos, e aí vamos entender um pouquinho da cronologia da coisa, né? João Batista é o profeta da transição, do tempo da lei, que é o Antigo Testamento, para o tempo da graça, que é a vinda de Jesus. João Batista, ele é o profeta da transição. E aí você tem Jesus, que tem o ministério dele de 3 anos e que forma os discípulos lá. E aí Jesus morre e Jesus ressuscita. E Jesus, quando ressuscita, ele passa a bola para os 12.
é o mesmo ministério. E eu estou falando aqui que ele passa a bola para nós. E os 12 recebem isso. E lá no comecinho de Atos, no Atos 3, o Pedro e o João estão caminhando e para mim aquilo é uma simbologia, eles estão caminhando para o templo. Então lá, Atos 3:1, é de 1 a 6 que eu vou ler, tá? Quem quiser acompanhar, senão eu vou ler aqui. Pedro e João estavam se dirigindo para o templo, para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo, de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-se e ande. Não é sobre a cura dele ser coxo. Ele deu a salvação em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, e ele começou ali a falar de Deus. Ele estava exercendo o ministério da graça que começa a partir daquele momento ali, muito perto daquilo. E que a gente reconheça que o maior tesouro que a gente tem, é o Evangelho de Cristo. É o que a gente aprendeu. E aí quando Deus fala pro jovem rico lá, dá tudo que tem e me segue, ele está numa contramão disso. Mas quando você está vivendo isso e você fala assim, eu vou dar tudo que eu tenho, posso falar para você, tudo que você tem é o que você aprendeu com Jesus, é a salvação. O tesouro mais valioso que você tem é Jesus. Então você tem que ter intensidade para passar esse tesouro e para dividir com todo mundo. Isso é amar o próximo. Se quer amar alguém, irmão, vai lá e dá a palavra de Deus para ele. Porque senão você está guardando ele para você. E quando você guarda ele para você, você sofre um pouco com isso. Porque o que acontece? Quando o judeu, ele tinha um conhecimento lá, antigamente. Então, quando você pega Coríntios 3, 1 Coríntios 3, de 1 a 6, não, perdão, um pouquinho antes, tá? Só um segundinho. Pulei. Espera aí, eu vou chegar lá. Ah, tá aqui. Mateus 5:15. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado que ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, se eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu estou fazendo que nem os judeus naquela época. E o que os judeus faziam? Eles tinham conhecimento. Se você perguntar para um judeu da Bíblia, você vai ficar envergonhado. Eu fico. Então, assim, ele conhece muito a Bíblia. Só que eles estavam guardando a luz dentro de um pote, só iluminando a família deles. E quem que eles não estavam iluminando? Os gentios. E aí Deus veio para os seus, e os seus não aceitaram, e ele abriu e expandiu o reino de Deus. E nós somos os gentios. Só um parênteses, nós somos os gentios. E eu vou voltar depois no que a gente faz com isso. Mas voltando um pouquinho, Deus enche. Na minha caminhada, eu entendi, nesses 25 anos, eu passei por algumas experiências. Eu fiz a clínica de evangelismo explosivo aqui, eu quis falar de Deus, eu tentei falar, e aí eu me frustrava, porque eu ia lá, falava de Deus, e como é que eu entendia na minha cabeça que a coisa ia ser? Eu ia chegar para alguém, ia conhecer alguém, aí eu ia chegar e falar de Deus para essa pessoa. Não que isso não possa acontecer, até porque pode ser que Deus volte amanhã. Se você não falar, essa pessoa vai partir para uma eternidade sem Deus. Mas eu achava que eu ia chegar lá, que eu ia falar de Deus para essa pessoa,
e que essa pessoa ia aceitar, porque eu falei com ela, e que essa pessoa ia vir na igreja, e que na sequência ela ia se batizar, e aí eu fiz tudo uma semana. Falei com a pessoa na quarta, no domingo o cara batizou, tal, aceitou, tá tudo certo. Virou discípulo, semana que vem o cara já tá falando para outro. Eu queria chutar, correr para defender, queria fazer tudo. Eu queria o processo inteiro na minha mão. E eu achava que era eu que ia fazer. Porque quando você está botando tempo nas coisas, você não está orando, você está indo lá e fala, você está botando tempo nas coisas, você acha que é você que vai fazer. E eu comecei a entender que as coisas não funcionavam bem assim. E eu comecei a trabalhar a minha frustração, porque eu também me frustrava. Eu chegava a me frustrar com a pessoa que eu devia amar. Eu falava assim, eu amo, estou falando lá para a pessoa que ela vai partir para uma eternidade sem Deus e tal. E eu me perdia. Eu falava assim, não dá certo e tal, e aquela coisa. Mas lá em 1 Coríntios 3, de 6 a 9, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Essa é a primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto. E aí o que acontece? Paulo fala dessa igreja de uma outra forma. Ele fala dessa igreja nessa primeira carta, ele começa a comentar que ele está lá em 1 Coríntios 3:1, né? Ele fala assim, eu, porém, irmão, não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, eu não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar a comida sólida. E isso mexe muito com essa questão da caminhada que o pastor Binho fala tanto. É uma caminhada. Às vezes ele quer chegar e vomitar o evangelho na cabeça de uma pessoa. E a pessoa não está preparada para aquilo. Você tem que caminhar com a pessoa, que é a questão do discipulado. Você tem que caminhar com a pessoa. Essa caminhada ela tem que ser regada. Né? O que a Gabi faz com os adolescentes aqui chama discipulado. É caminhar por tempo com as pessoas. E aí as pessoas vão absorvendo o evangelho. Então você não vai chegar e não vai ser um negócio... Pode acontecer, Deus pode convencer e pode ser milagroso. Mas o normal é que você se aproxime das pessoas. A gente está falando aqui há 9 cultos dessas coisas. Tem o ID lá, o Pedro falou no começo. O Samuca falou que o campo está pronto. Né? Cada um tem falado, a Gabi falou do discipulado. E o discipulado é essa caminhada de disponibilidade. Qual é a moral que eu tenho para falar para uma pessoa sobre uma coisa que pode ser a mais importante, deve ser a mais importante da vida dela, se eu não tenho credibilidade com ela, se eu não disponibilizo tempo para ela, se eu não caminho com ela, se eu não sei os problemas dela, se eu não sei o que ela passa de bom, se eu não sei o que ela passa de ruim. Essa caminhada, ela é necessária. A gente não vai, e não somos nós que vamos convencer, mas nós não vamos abrir a porta para que o Espírito Santo convença se a gente achar que vai chegar e vai largar a palavra assim. Eu não consigo ver a família da Lili aqui sem enxergar o amor de Deus da vida do Samuca, da família do Samuca, da Fê. Não consigo. Eu não consigo ver um monte de gente do Vila Verde que vem aqui sem olhar o amor da vida de Deus do pastor, porque foi para lá e mudou para lá, impactou aquele ambiente. Porque um pouquinho para frente desse texto, a Bíblia, ainda dentro do 14, ela fala do sal insípido, que é o sal que não muda o ambiente que ele está, não muda o sabor. E a gente tem que ser o sal da terra. Então, se você estiver num lugar, você tem que mudar aquele ambiente. Mas mudar de acordo com o propósito de Cristo. E é isso que a gente tem que fazer, isso é que é amar as pessoas. Você vai lá, se você trata mal o seu vizinho, grita, faz barulho, aí você vai lá bater e vai querer falar de Deus lá para ele. Coitado de você. Não vai ouvir, teu testemunho fala por você. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho dessa visão de quais são os momentos. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, ou seja, Deus enche. Deus enche com o teu Santo Espírito. O Samuca falou aqui, ó, o campo está pronto. Deus está com você. E existe uma promessa lá em 28:20, ele fala assim, ó, Mateus 28:20, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Amarildo falou aqui do testemunho.
Eu estou inseguro de falar de Deus, eu estou inseguro de falar... Não esquece, não. O maior está com você. Principalmente a hora que você vai falar da vida dele. A hora que você vai pregar o evangelho dele. Deus está com você. O teu testemunho, Deus vai junto. O Espírito Santo vai falar. Você tem que se colocar à brecha. Tem que pegar e se colocar à frente. E... Enfim, irmãos, eu sei que foi uma metralhadora de coisas aqui. A gente está chegando no final, né? Mas o que acontece aqui? A gente está numa estação. A nossa igreja não gosta de usar o nome campanha e está certo. E a gente usa o nome estação. O que é a estação? A estação é algo que o pastor determinou, que os pastores ou que a liderança determinou para que a gente tivesse aqui. Não. A estação é algo que é sequência da grande comissão que foi determinada por Deus e que foi colocada no coração dos líderes dessa igreja. A estação é algo que é para onde o Espírito Santo está soprando na nossa igreja, porque é um momento de grande salvação. E o Espírito Santo colocou isso no coração da nossa liderança, para que a gente conseguisse seguir. A gente está há 9 cultos falando disso. E daqui a 2 cultos, tem o culto da colheita. E daqui a 2 cultos tem o culto da colheita. Então, Deus veio nos preparando para isso. Deus veio nos preparando. Essa estação é para isso. Queria chamar os músicos aqui, eu estou chegando no final. Deus veio nos preparando, Deus veio preparando esse momento para nós. Então, o que acontece aqui, nesse momento? Todo mundo que está aqui está debaixo de uma missão. Todo mundo que está aqui tem que acreditar na palavra de Deus, mas tem que acreditar que Deus colocou a gente num momento especial e numa missão especial. E que você tem que sair daqui, você tem que falar de Cristo. Porque nós vamos ter uma excelente oportunidade de pessoas encontrarem a salvação. Hoje, daqui até 2 semanas no culto e para frente, nós vamos seguir fazendo. Mas a gente tem que entender isso. Quando a gente fala dos judeus e dos gentios e da lamparina, que eu falei, a gente fala de 2 coisas. Na verdade, de 3. A gente fala que o judeu tinha o conhecimento. Então ele guardava a luz para ele, para a família dele. E que ele não abria isso para os gentios. E eu já falei que os gentios somos nós. Só que se a gente não abrir isso para quem não conhece a palavra de Deus, os judeus somos nós. A gente começa a guardar a palavra que a gente já conhece para dentro de nós. E essa luz não toca quem tem que tocar. Que é quem precisa enxergar essa luz. Tem gente precisando encontrar. O pastor passou um vídeo aqui. O peixe passa e bate na cara do cristão. O barco está passando e os peixes começam a pular para dentro do barco. E o cara não sabe por quê. E aí o peixe bate na cara do cristão. E o cristão não fala com ele. Sabe quando vocês falam assim, poxa, parece que depois que eu me converti, a pessoa parece que vem quer contar os problemas da vida dela para mim, parece que ela tem uma confissão. É Deus te dando uma oportunidade através do Espírito Santo para você ser usado, para você escutar o problema da vida daquela pessoa, para você caminhar com aquela pessoa, para você tomar um café com aquela pessoa e para através daquilo, a pessoa enxergar o Espírito Santo na tua vida e você poder falar alguma coisa de relevante na vida dela, que é o que pode mudar a vida dela para sempre. Então, da minha parte, pastor, eu tenho 3, 4 coisas para falar. Convide. Insista como se fosse uma luta. Deus vai te encher, confia que Ele vai te apoiar. E Lucas 14:17, pode vir, porque tudo está preparado. Deus preparou isso para vocês. Amém?